Motorista que provocou o acidente em posto de combustível presta depoimento. Ele confessou que fugiu da blitz porque consumiu bebida alcoólica. Também estava sem carteira de habilitação. Identificados bandidos que assaltavam agências bancárias no estado. As quadrilhas eram de São Paulo. Os criminosos chegaram a usar um vírus de computador para fazer sair dinheiro do caixa eletrônico. 4 pessoas morrem após grave acidente na BR-101 em Ibiraçu. O carro pegou fogo depois da batida. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Febre amarela também faz crescer a procura por repelentes em toda a Grande Vitória. Uma especialista dá dicas para usar a proteção da melhor forma. O Playboy do PCC é o apelido de um jovem preso por tráfico de drogas. Ele diz que faz parte da facção criminosa de São Paulo e afirma que parte do grupo agora também está no Espírito Santo. Tiroteio e perseguição durante assalto à lanchonete em Viana. Um dos bandidos foi atingido. Homem é preso por abusar da filha e produzir material pornográfico. Os vídeos eram publicados num site estrangeiro. E Ministério Público vai analisar situação de 8.000 presos provisórios no Espírito Santo. O objetivo é acelerar o julgamento e diminuir a população carcerária no estado. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O caso do acidente que terminou em incêndio em posto de combustível. O motorista fugiu da blitz por estar sem carteira de habilitação e sob efeito de bebida alcoólica. Foi o que ele disse para a polícia. Bruno Ribeiro de Souza, de 27 anos, prestou depoimento na manhã desta quinta-feira. De acordo com a delegada, ele confessou que foi o causador do acidente que resultou no incêndio em um posto de combustíveis na Praia do Canto, em Vitória, na última segunda. Na hora que ele foi entrar no posto, ele falou que tinha um outro carro parado, ele perdeu o controle de direção, colidiu na mureta e, em seguida, colidiu na bomba de gasolina que culminou nesse incêndio. Em depoimento, ele disse que havia ingerido bebida alcoólica num quiosque na Curva da Jurema e que depois tentou fugir de uma blitz. Quando ele estava saindo do estacionamento que fica ali na frente dos quiosques para pegar a via principal, ele percebeu que estava acontecendo uma blitz da Polícia Militar. E aí ele fala que ele já ficou nervoso porque ele estava sem camisa, sem cinto de segurança e também não estava portando a carteira nacional de habilitação dele, que ele alega que ele perdeu essa carteira em Brasília. Ele falou que decidiu desobedecer às ordens dos policiais de parada na blitz e se evadiu do local, e saindo em alta velocidade. Bruno seria natural de Brasília e estaria aqui no Espírito Santo em busca de emprego. Está vivendo junto com os avós. O carro que ele usou no dia do acidente pertence ao avô dele. Falou pro avô que queria, junto com um colega dele, procurar entregar currículos para fazer entrevistas para ver se conseguiu um emprego. E aí encontrou um outro colega, que era o que estava com ele no momento da colisão. E ele, mas esse colega, foram até a praia da Curva da Jurema. Segundo as investigações, Bruno teria mentido para o avô, dizendo que havia sido vítima de um assalto e que os bandidos teriam roubado o carro. Acreditando na história, o avô chegou a ir até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrências. Só acabou não fazendo isso porque o sistema da delegacia estava fora do ar. Ele alegou para o avô que o carro havia sido roubado no momento que ele estava parando para entregar o currículo dele aqui num bar, que ele tinha sido abordado por 2 homens armados em uma moto. E o avô, num primeiro momento, acreditou que essa história fosse verdadeira, chegou até a se dirigir à Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrências. Bruno foi autuado por pelo menos 5 crimes, incluindo embriaguez ao volante, trafegar em alta velocidade, incêndio e desobediência. A delegada também vai pedir a suspensão cautelar da carteira de habilitação dele. O motorista vai aguardar em liberdade a finalização do inquérito. Estão na cadeia suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos no Espírito Santo. Os criminosos de São Paulo deixaram um prejuízo milionário aqui no estado.
As quadrilhas atuavam no Espírito Santo há 3 meses. Ao todo, 12 ações criminosas foram registradas em agências bancárias da Grande Vitória e do interior, entre novembro e janeiro deste ano. Além do prejuízo financeiro que elas causam com a subtração do valor, também ainda tem um prejuízo financeiro dos equipamentos. Os caixas eletrônicos são equipamentos caros e também tem o transtorno que gera para a população. O Banco do Brasil foi alvo dos criminosos 9 vezes. A quadrilha agia da seguinte maneira: um pedaço do caixa eletrônico era quebrado e um dispositivo que reiniciava o caixa conectado a ele. Imediatamente, o caixa começava a expelir as notas armazenadas. Tudo isso foi possível porque um dos criminosos já havia trabalhado com a manutenção de caixas eletrônicos. Basicamente, era um indivíduo operando um sistema de software para poder liberar as notas do equipamento, um indivíduo que recolhia o dinheiro e um terceiro que ficava do lado de fora monitorando, né, qualquer ação da polícia. Já nas agências do Banestes, alvo de outra quadrilha, por 3 vezes a ação era diferente. Os criminosos utilizavam uma furadeira eletromagnética para acessar o dinheiro. Eles faziam vários furos até conseguir fazer uma abertura e ter acesso ao cassete das máquinas, e ali eles subtraíam o dinheiro. Os integrantes das 2 quadrilhas são do estado de São Paulo. A polícia, que já estava atrás dos criminosos desde a primeira ação em novembro do ano passado, contou também com o apoio das instituições financeiras. Alertadas, elas passaram a dar prioridade ao acompanhamento remoto das câmeras de segurança das agências. Lucas Tadeu Apolinário de Souza foi preso em flagrante na quarta-feira da semana passada em uma agência do Banco do Brasil em Venda Nova do Imigrante. O gordinho que auxilia na quebra do equipamento foi identificado como Alexandre da Silva Aquino. Ele e Tiago Henrique da Silva Oliveira, responsável pelo recolhimento do dinheiro, são considerados foragidos. Douglas Sodré de Miranda e Rafael Carlos da Silva, que aparecem nas imagens, foram presos em flagrante na agência do Banestes em Cobilândia, Vila Velha, também na semana passada. Miller Oliveira Chaves, que dava cobertura do lado de fora, conseguiu fugir e é procurado pela polícia. Denúncias devem ser feitas pelo 181. Acidente grave na BR-101 em Ibiraçu, no norte do estado. 4 pessoas morreram, 2 foram carbonizadas. A batida envolveu 2 carros de passeio com placas de Cariacica. Os veículos seguiam em direção à Grande Vitória. Com o impacto, um dos carros pegou fogo. Os 4 ocupantes morreram no local. Uma das vítimas era uma criança. 2 pessoas que estavam no outro veículo foram socorridas. Uma delas em estado grave. A outra teve ferimentos leves. Os feridos foram levados para um hospital em Aracruz. Está na cadeia jovem suspeito de tráfico de drogas. O playboy do PCC é procurado pela Polícia Mineira. Ele afirma que a facção criminosa de São Paulo tem 400 membros aqui no Espírito Santo. Fernando da Silva Rocha, de 21 anos, foi preso hoje no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, pela equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. Com ele, a polícia encontrou 5 quilos de maconha. O jovem já era foragido da justiça. Ele é acusado de um latrocínio, roubo seguido de morte, cometido em Minas Gerais, e foi condenado a 15 anos de prisão. A equipe de investigação da DETEM tinha informação de um fornecedor de drogas que seria oriundo da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, que estaria atuando aqui na região da Grande Vitória. E hoje conseguiram localizá-lo e prender com uma grande quantidade de drogas. A intenção dele era começar a criar uma estrutura de fornecimento de drogas dessa facção aqui para o estado do Espírito Santo. Fernando está no estado há cerca de 3 meses e aqui ele é mais conhecido como Playboy do PCC. O apelido tem explicação. Fernando alega ser integrante do Primeiro Comando da Capital. Segundo o Playboy, a organização criminosa de origem paulista, que já está presente em mais de 20 estados brasileiros, tem uma nova sede. Fernando afirma que o PCC já está estabelecido no Espírito Santo. Ainda contabiliza que a organização criminosa tenha cerca de 400 integrantes no estado. O PCC está aí sim, está chegando devagar, e a meta é o estado ser todo PCC, devagar vai dar tudo certo. Para sair da organização criminosa, somente em busca de uma vida longe do crime. Qualquer outro motivo é visto como traição. E trair o PCC é pagar com a própria vida. Isso como traição, o preço da traição é a morte.
O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de segurança máxima de Viana. A febre amarela no estado também faz crescer a procura por repelentes, mas é preciso usar de acordo com as recomendações. Fila de virar a noite e virar o quarteirão também. Para conseguir vacina não tem horário não e nem garantia. É contar com a sorte mesmo. Tem que pegar para mim e minha esposa, então ela veio pegar a dela e eu a minha. É a ansiedade para se proteger contra a febre amarela, né? Mas quem não conseguiu vacina ainda está indo em busca de repelente. Muita farmácia por aí está com um sorriso largo com as vendas que não param de crescer. Pois é, e a procura aumentou tanto que só essa farmácia aqui está vendendo de 20 a 30 repelentes por dia. E em relação ao mesmo período do ano passado, as vendas cresceram 41%. Infelizmente, devido à grande demanda e o aumento dessa demanda, a indústria tem investido em vários tipos de repelentes diferentes. Para vocês terem noção, em 2015, a gente tinha apenas 3 tipos de repelente no mercado. E hoje a gente já tem cerca de 9 tipos de marcas diferentes. E cada uma específica para cada tipo. A gente tem os específicos para crianças, para gestantes, a gente tem aqueles que vai estar servindo para toda a família. O bom é que a eficácia dos repelentes é garantida, como diz essa dermatologista. Sim, os repelentes são bem eficazes, é importante a gente verificar na embalagem o tempo de duração da ação do repelente para que programemos a nossa proteção. Então, se o repelente vai durar 4 horas, estaremos protegidos por 4 horas. É importante ficar atento aos tipos específicos para crianças e adultos. E nada de passar repelentes em partes do corpo que ficam cobertas pelas roupas, hein? A gente deve dar preferência às formulações em loção, porque são mais seguras, principalmente nas crianças. Também tem formulações em spray, mas aí ela é mais indicada para adultos e para áreas muito extensas, com muitos pelos. No máximo 3 vezes ao dia. E tem alguns repelentes que são mais eficazes, sim, aqueles à base de icaridina. Eles são mais eficazes e duram mais. Então, a frequência de aplicação vai ser menor. Agora, nada de passar repelente e colocar a roupa por cima. Não pode também, né? Exagerar nessa super proteção. O repelente é para ser aplicado só na área exposta. Por debaixo da roupa, não. 10 mortes por febre amarela estão sendo investigadas no estado. 2 já foram confirmadas. No total, 16 pessoas continuam internadas com suspeita da doença. Ministério Público analisa a situação de 8.000 presos provisórios no Espírito Santo. Entre os objetivos, acelerar o julgamento e diminuir a população carcerária no estado. A análise a partir do projeto propõe avaliar se há necessidade ou não do preso provisório aguardar o julgamento na cadeia. Desta forma, é possível conhecer melhor a população prisional e compreender cada fase da ação penal. Atualmente, há cerca de 8.000 presos provisórios no Espírito Santo, que vão passar por esse procedimento. O principal objetivo é que nós possamos conhecer a população prisional e a ação penal que ele está respondendo naquele momento. Depois, é fazer uma análise da fase processual de cada uma dessas ações penais. E também analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva dessa pessoa. Para a sociedade, a sensação será de aceleramento nos processos. O projeto prevê que casos que às vezes se arrastam por anos na justiça sejam solucionados mais rapidamente, sem comprometer a qualidade dos julgamentos. Cada caso vai ser analisado de maneira individualizada. Pode sim, se constatar que algumas pessoas já não tenha nenhuma necessidade de continuar preso enquanto o processo criminal está tramitando contra ele. E também pode acontecer que o processo criminal, e é isso que a gente espera, que o processo criminal também tenha uma celeridade e que seja então prolatada uma sentença final naquele processo, que pode resultar na condenação ou pode até mesmo resultar na sua absolvição. Como consequência, o Ministério Público prevê uma redução na população carcerária no Espírito Santo. O objetivo do projeto também visa diminuir a expectativa de impunidade na sociedade, na medida em que as pessoas serão condenadas e terão uma resposta estatal mais imediata. No outro ponto, também pode
resultar na perspectiva de melhor eficácia na aplicação dos recursos públicos, na medida em que a pessoa presa, provisoriamente, também tem um custo para o Estado. E se for imposta a ele uma pena que ele possa cumprir em meio aberto, em liberdade, ele vai ter que reduzir o custo do aprisionamento daquela pessoa. Análises dos processos já começaram. Operação da Polícia Federal prende pedófilo acusado de violentar e filmar vítimas. Para produzir o material pornográfico, ele abusava da própria filha. A Polícia Federal fez a prisão de um homem que abusava da própria filha, uma menor na faixa etária de 5 anos, para produzir material pornográfico. Se trata aí de um caso de incesto, infelizmente, né? Um caso que nos deixou perplexos, o próprio pai abusando da filha, né? E por isso daí a nossa disposição de resolver esse caso o mais rápido possível, e foi o que foi feito à medida em que o inquérito policial foi instaurado no dia 11 de janeiro e nós estamos apresentando hoje o resultado para a sociedade. A investigação começou depois que os policiais receberam informações de que as imagens estavam em um site estrangeiro. Foi constatado através de uma entidade não governamental chamada NCMEC, norte-americana, que repassou essas fotos de abuso para a Interpol, que por sua vez nos encaminhou. Então, tendo as fotos, a nossa equipe de análise conseguiu, então, fazer um trabalho com muita qualidade no sentido de não só confirmar se tratava de uma menor brasileira, como também da identificação do autor do abuso. Assim, hoje de madrugada, eles executaram a operação para prender o acusado e todo o material possível, como equipamento de áudio e vídeo, além de computadores. Na casa do abusador, ainda encontraram mais fotos de pornografia infantil de outras meninas menores de idade. Ele praticava, na verdade, 3 crimes, né? Ele praticava o crime de estupro contra vulnerável ao abusar. Ele praticava o crime de produção dessas imagens ao ser ele mesmo responsável por fazê-las. E, ao mesmo tempo, ele também as divulgava. Nesse tipo de operação, nós temos sempre um perito que tem a finalidade de analisar cada uma das mídias presentes no imóvel, através de equipamentos que fazem a varredura, para que a gente possa, então, detectar algum tipo de imagem. Diante das provas que existiam, que eram provas cabais da prática do delito, ele acabou, então, confessando quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva e da busca. As penas pelos crimes cometidos podem ultrapassar 20 anos de prisão. Tiroteio durante tentativa de assalto em lanchonete em Viana. A noite de crime da dupla de ladrões começou a dar errada quando eles escolheram assaltar essa lanchonete que fica na avenida principal de Marcílio de Noronha, Viana. Foi por volta de 7 horas da noite. O assalto aqui ao Açaí já veio de uma maratona que essa dupla estava fazendo e que começou no bairro vizinho de Vila Betânia. Mas aqui a ação deles começou a dar errada quando uma mulher chegou aqui na porta do Açaí e viu o assalto acontecendo lá dentro. Mesmo tendo uma pistola apontada para ela, ela não se intimidou. Saiu correndo aqui pela calçada pedindo ajuda. Mas a visão da arma na mão do assaltante inibiu o socorro. Uma senhora veio correndo na rua, né, falando que era bandido. E essa pessoa que foi abordá-lo, né, quando deparou com a arma, saiu correndo. Da lanchonete, o ladrão levou R$280. O assalto foi tão rápido que quem estava próximo demorou a entender o que acontecia. Eu estava sentado conversando com um amigo meu do outro lado da rua. No instante em que eu vi uma ação, o rapaz tirando uma arma debaixo da blusa e entrando rápido dentro de um gol. E a movimentação do pessoal foi em pânico, porque vira a arma em punho. E automaticamente a rapaziada saiu correndo, o pessoal da farmácia entrou em desespero. A perseguição entre bandido e polícia terminou aqui debaixo do viaduto que fica próximo do bairro Vila Independência, em Cariacica. Neste ponto, os bandidos tentaram fazer uma manobra radical, deram um cavalo de pau. Mas, para o azar deles, essa manobra fez com que o carro onde estavam ficasse de frente para a viatura dos policiais. E aí não teve jeito, foi confronto na certa. Nós encontramos cápsulas de pistola .40, normalmente usada pela polícia no local. Na Delegacia Regional de Cariacica, um dos assaltantes, Tony Domingues Guedes, de 27 anos, prestou depoimento e foi encaminhado ao presídio, autuado por assalto à mão armada. Ele é interno de Xuri e cumpria pena em regime semiaberto.
Maxwell Donizete Cardoso Inácio, de 23 anos de idade, também foi autuado por assalto à mão armada. Ele está internado no Hospital São Lucas. O dinheiro roubado da lanchonete foi devolvido aos donos. O estado de saúde do jovem internado é estável. E a seguir, presos suspeitos de participação em assassinatos na Serra. A gente já volta. 5 pessoas são presas acusadas de participação em assassinatos na Serra. 3 detidos teriam executado 2 pessoas no bairro Belvedere. As vítimas seriam um gerente e um chefe do tráfico no bairro. Outros 2 suspeitos são acusados de matar uma pessoa em Planalto Serrano. A vítima estaria cometendo furtos na região. Segundo a polícia, os crimes foram motivados pelo tráfico de drogas. Outros 2 suspeitos estão foragidos. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.